Abençoados, vamos aqui então ao calqueio e hoje falaremos sobre a comunhão dos santos, o falar dos santos, o relacionar dos santos, a comunhão dos santos, dos eleitos, espíritos justos, feitos perfeitos. Então essa é a nossa visão da graça de Deus para a igreja, é essa aqui, E nós estamos já na folha 82 mensagens, né, Tiago? Que já recebemos do Senhor, porque essas mensagens são recebidas do Senhor, assim é? E é necessário que você tema isso, ouça com temor, porque é do Senhor que está vindo. Se você desprezar, os anjos também, diz a palavra, também te desprezará, né? Então vamos ser bem espirituais aqui nisso que estamos fazendo. Baseado lá em 1 Coríntios 2,6, olha que tremendo essa mensagem aqui, tremendo esse versículo aqui, deste capítulo 2 de Coríntios. Diz Paulo: entretanto, expomos sabedoria entre os o quê? Experimentados. Quer dizer, falamos sabedoria entre os perfeitos. Em outra tradução ele diz isso: falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem em o quê? A nada. Então, entre nós, entre os perfeitos, falamos sabedoria. Assim é? Falamos sabedoria. Então, não tem outra expressão entre nós, a não ser a sabedoria de Deus. Quantos têm a sabedoria de Deus aqui? Então nós não falamos outra linguagem no nosso meio, a não ser as 14 epístolas de Paulo. Porque se você vem com uma outra expressão, se chama sabedoria humana. Que Paulo diz que se reduzem o quê? A nada. Se você comenta a sabedoria humana, entre os perfeitos, entre os eleitos, entre a amada do Senhor, a sua sabedoria, se ela não for a sabedoria de Deus, eu e você estragaremos um ao outro. Então, você não pode ministrar algo que não seja aquilo que foi armazenado na nossa mente, no nosso espírito, dado pelo nosso apóstolo Paulo, revelado por JH, e agora na sobreedificação por mim. Nós precisamos de nos inteirar disso. E o que significa sabedoria? Eu pude colocar aí. É o dom que nos permite discernir, olha que essa expressão é muito forte, discernir o melhor caminho a seguir. Quem tem a sabedoria dos céus, ele sabe qual o caminho a seguir. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é isso que Jesus de Nazaré falou? Na sua vida aqui na terra, cumprindo a lei e os profetas. Que depois dessa era cristã, ela continuou na vida de Jesus Cristo homem, a era Cristo, como um caminho, não há outro. E a sabedoria que Deus derramou em nós, ela é para nós seguirmos esse caminho. E quando você recebe essa sabedoria, muda o vocabulário. Tem um sentimento de alguém que é o quê? Perfeito. Diga: eu sou perfeito. Olha, isso aí, meu irmão, tem que ser algo que você tem que acordar com esse pensamento e dormir com esse pensamento. Eu gostaria que você recebeu esse folheto, esse papel. Eu
guardasse ele e só me ouvisse. Depois você vai na sua casa lá e você vai esquadrinhar isso. Porque a fé não vem por ler, vem por... Depois de você ouvir, você ler essa mensagem aí, você vai falar, opa, agora eu entendi melhor. Se você ficar lendo, você vai esquecer do que eu estou falando e você vai até passar na frente de mim, na leitura, que você vai interessar, e aí a palavra não ativa a tua fé, aí você fica enfesado. Depois... Então, muda o vocabulário, tem um sentimento de perfeição. Não diz no mundo que ninguém é perfeito? Então, esse é o sentimento que a sabedoria humana provoca nas pessoas, trazida pela teologia dos religiosos, desde o catolicismo, depois batista, metodista, presbiteriano, quadrangular, universal, assembleia, testemunho de Jeová, adventista, e aí vai. Todos eles têm o mesmo sentimento, ninguém é perfeito, não é verdade? Todo mundo fala isso, porque eles não estão recebendo sabedoria de Deus, mas sabedoria do homem, que vê ele na carne, e nós não nos vemos na carne, nós nos vemos aonde? No Espírito, e no Espírito nós somos espíritos justos, feitos perfeitos. Acabou. Então essa é a mentalidade, essa é a sua saúde espiritual, que você precisa de andar com ela 24 horas, porque senão a carne, e nós mesmos conhecendo a graça, se você não andar com esse sentimento, a carne vai te derrubar, e vai levar você à loucura, ao desespero. E aí em Hebreus 10, 11, nós vamos ver que o que nos fez ser perfeito é porque Jesus tirou o pecado. Por que aí fora dizem que são imperfeitos? Porque se julgam o quê? Pecadores. E diz, todo mundo peca, ninguém é perfeito. Todo mundo erra mesmo, todo mundo é isso, todo mundo não, peraí, todo mundo não, vírgula. Não é ponto não, é vírgula. Tem nós aí que não somos. Temos um sentimento de perfeição, porque acreditamos piamente naquilo que Jesus de Nazaré fez na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. E o sistema religioso, teológico, não entende o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Não entende, não sabem. Olha, e não sabem mesmo, eles não são cabeçudos, não. Eles não são desentendidos, não, eles não sabem mesmo. Eles não conseguem entrar naquele único sacrifício glorioso. E diz Paulo aí, o nosso perito, construtor da carta de Hebreus, foi Paulo que escreveu Hebreus. Não precisa de subtítulo para mim, porque nós entendemos o conjunto de informações, de expressões aqui em Hebreus, que só Paulo tinha, mais ninguém. A sabedoria, como aplicou essa carta aos hebreus, que eram judeus, Paulo também era judeu, de judeu para judeu, explicou para eles, dentro da sua teologia espiritual, vamos dizer assim, seu conhecimento espiritual, quem é Deus, quem é Jesus para os hebreus, que estavam tropeçando na vida. Essa quantidade aí, não sei quantos tinham lá, mas tinha. Se tiver 2 ou 3, tá bom, eu estarei no meio deles. E Paulo vem mostrando aqui, categoricamente, dentro da revelação, ele diz, ora, como Paulo conhecia isso, hein? Todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício. Paulo explicando para os hebreus, que já tinha esse conhecimento, só aguçando, porque ele queria chegar num ponto. Então ele levantou aquilo lá para defender a tese dele. Aí ele diz, que nunca jamais podem remover pecado. Então aqueles sacrifícios não podem remover pecado. E hoje não fazem sacrifício pelo pecado até hoje? De uma forma diferente, mas fazem. Fazem. E até usando algumas coisas da lei para remover pecado. Que ele diz que jamais, que nunca jamais pode remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um
único sacrifício pelos pecados. Eis aí o Cordeiro de Deus que o quê? Tira, remove, arranca essa mancha que estava na nossa mente de pecadores. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 6, ele diz: considerai-vos, pois, o quê? Mortos. O que é uma pessoa morta? Para o pecado. Então o pecado não tem evidência mais nenhuma na vida de um cristão que foi revelado por essa graça, nenhuma, ele não tem mancha mais nenhuma. E quando a mancha acaba, aí o pensamento é outro: eu sou perfeito. Porque o que roubava a perfeição dos judeus era o quê? O pecado. Era a mancha. Era o erro que havia na vida deles constantemente, que diziam: sou pecador, Deus, vou levar o animal para sacrificar, porque aquilo incomodava eles muito, o pecado a Deus. E agora nós vimos aqui Jesus, através de Paulo, explicando para os hebreus, que tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à destra de Deus, quer dizer, concluiu o seu objetivo. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. E ele foi e assentou na sua máxima autoridade como Deus, porque Jesus Cristo de Nazaré era o próprio Deus na terra. Encoberto, é lógico, né? Os homens não poderiam ver ele nunca. Porque com uma única oferta aperfeiçoou até o pedido de perdão de pecado. É isso que está escrito aqui? Aperfeiçoou para sempre. Então aquele sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi excelente. Foi a coisa mais prima, mais gloriosa que poderia acontecer, é aquele sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele diz: porque por uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Então o que acontece? Os homens na terra não podem mais ser considerados pecadores, porque senão você está pisando no sangue de Jesus. Você está dizendo: ó, Jesus de Nazaré, maravilhoso, tu és lindo, ó, como eu gosto do Senhor. Mas infelizmente o Senhor vai ter que voltar, porque o pecado continua. O Senhor vem de novo, vem aqui sacrificar novamente, porque nós não aceitamos aquilo, não. Foi muito pouco que o Senhor sofreu. Você vem aqui que nós vamos te arrebentar mais. Não é assim? É o que o sistema está querendo. Aí você se sente imperfeito. Quando você vai fazer alguma coisa, você não se sente perfeito naquilo que você está fazendo, porque o sentimento de pecado está aceso na tua vida. Aí a sua carne que te leva. Aí, meu irmão, é o que nós estamos apagando na mente das pessoas. Porque quando começamos a falar com esse sentimento de perfeição, a coisa muda. E ele diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? O que está sendo santificado? O que nos santifica? A palavra. Jesus de Nazaré diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o que santifica o homem é o quê? A palavra, a verdade. Jejum não santifica ninguém. Monte não santifica ninguém. Vigília não santifica ninguém. Quem santifica é só a palavra. Só esse momento que você tem aqui para ouvir-nos. Isso aqui que vai mudar sua mente de pecador para santo. Porque ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos irrepreensíveis perante ele. Então você já veio com essa ordem no ventre da sua mãe para ser santificado. Mas quando você saiu do ventre da tua mãe, você encontrou quem? Os teólogos. A Igreja Batista: Deus abençoa esse filho, vamos apresentar ele perante Deus. Olha, e no judaísmo, cara, às vezes ele está abençoando, ele está o quê? Amaldiçoando, sem querer, amaldiçoando. Põe a mão na cabeça dele. Vamos levar a ter muitas igrejas, como a presbiteriana, ela batiza com água na testa.
por aspersão. Criancinha, como a igreja católica, vai lá os padrinhos. Quantos já foram padrinhos aqui? Ou já chamaram padrinhos para lá benzer o seu filho lá no oratório da igreja mais impura da terra, que é a igreja católica, que é a grande rameira, que destrói, são pedófilos, são maus, assassinos, mataram quantas pessoas em nome de Deus. Olha que loucura, cara. Depois vem ele, mete uma cinza na sua cabeça, mete uma água na cabeça de uma criança e diz que está protegendo ele para ela ir para o céu. Quem? Deus? Quem? Oh. Então veja bem, tirando o pecado nos aperfeiçoou para sempre, começamos a falar como perfeitos. Ô abençoado. Por isso que quando você fala para as pessoas assim, ô abençoado, você está falando comigo? É contigo mesmo. Sou eu mesmo. Rapaz, o senhor é mentiroso. Você não sabe o que eu acabei de fazer ali agora? Como é que você me chama de abençoado? É porque está escrito na Bíblia. E nós falamos entre as pessoas com a sabedoria que vem do Senhor, que veio do alto. Nós não sabemos falar outra coisa, não. Aí a pessoa, ela fica, que isso? Você é perfeito, eu perfeito? Falamos entre os experimentados, entre os perfeitos, sabedoria de Deus. Nós temos que fazer isso, abençoado, isso é para contagiar a terra. Se você é uma pessoa que lá fora você é outra, ai pai, hipócrita, não pode, hipocrisia não reina no nosso meio, assim abençoado? Não. Se você chega lá fora e desgraça a vida de uma pessoa, eu não posso fazer isso. Eu sou um servidor de abençoar e não amaldiçoar. Assim é? Porque nós fomos abençoados com todas as bênçãos. Não é? Não olham mais ninguém segundo a carne. É o que diz lá em 1 Coríntios 5,16. Paulo dizendo, daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo... cara, eu estou te falando que você é abençoado porque eu não vejo a tua carne, e nem a minha, eu vejo o Espírito perfeito que Deus colocou dentro de você, e esse Espírito é perfeito, e Ele quer reinar sobre a tua carne. Então vem cá, me explica, né? Então, não olham mais ninguém segundo a carne, e tem ministros que os veem perfeitos, isso aí que é importante, em Efésios 4, 11 e 12, que nós já falamos isso várias vezes, repetidamente, falaremos, porque é importante que aquele que ministra na igreja já se vê perfeito, completo, abençoado, rico, Deus, predestinado, porque ele tem que liberar a pregação com esse espírito, porque senão ele não muda ninguém, senão ele é hipócrita, né? É o que nós vemos nos púlpitos, né? Hipócritas, sepulcros caiados, exige do povo algo que nem eles mesmos com o dedo tocam, miseráveis, né? E em Efésios 4, 11 e 12 ele diz, e ele mesmo concedeu uns, não foi todos não, viu? Não é aqueles que escolhem não, ele escolhe. Eu fui escolhido como? Veio a irmã e falou surianda, xalabanda, e disse que eu sou... é isso aí, eu achei que ele falava na tua mente, rapaz, que ele te dava convicção. Ele manda recado assim, ministério não é recado, ministério é relacionamento dele para com Deus, mostrando quem ele é, e as suas atitudes, os frutos que ele produz, vai confirmar isso perante a igreja. Se não for desse jeito, abençoado, é enganadores, nós vamos ver isso aí. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Aí, com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento, porque ele é perfeito. Então ele te vê perfeito também. Dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, essa é a visão de um homem que quer realmente levar a igreja de acordo com a vontade de Deus.
Para discernir a sabedoria de Deus, precisamos saber que há a sabedoria do mundo, que são a teologia. Paulo sempre combateu os religiosos, abençoado. O povo do mundo, Paulo não preocupava com eles, não. O negócio dele era com os religiosos. Porque o que desgraçava a cabeça das pessoas, como hoje, são os religiosos, os teólogos. Eles que estragam a mente do povo. E com isso tem sentimentos de quê? Imperfeitos. Como que uma pessoa imperfeita pode fazer algo de bom? Não tem jeito, eu não espero nada. Uma pessoa que tem um sentimento perfeito, como é que ele vai trazer algo de bom para mim? Ele é imperfeito, a boca fala, e está cheio o coração. Mas uma pessoa que é perfeita, você é perfeito, então eu quero te ouvir, porque você vai trazer coisas boas, boas notícias, virá sobre a minha vida e me transformará. Eu vou levar lucro nisso aí. 1 Coríntios 3, 18 ao 21, vamos lá. Que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, né? Porque está baseado na religião dos homens, o estudo da existência de Deus. Vamos lá. Ninguém se engana a si mesmo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Quer dizer, faça alguma coisa para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Por quê? Porque eles não falam entre eles sabedoria. Eles, no sistema, alguém chama o outro de abençoado? Quando chama, é apelido. É porque ele está querendo algo ali, ou então ele está brincando. Abençoado. Você não é não, mas eu estou só falando que isso é só para te entusiasmar. É assim. Porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria, o quê? Astúcia. Então a sabedoria do homem, ela é astuta. Ela vai te pegar. E o homem, quando expõe a sua sabedoria do mundo, ele está trazendo o quê? Glória para si mesmo. Pastor fulano, homem sábio. O que é que ele fala? O diabo pode te pegar. Cuidado. O inferno. Eu não falei semana passada de um certo pastor aí brigando com outra igreja grande, outro pastor, dizendo que eles não conheciam sobre demônio, quem conhecia sobre demônio era ele? Como é que esse homem pode ser sábio, falar demônio na boca, ensinando para o povo como que é demônio, como é que ele atua? É loucura. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos do quê? Vãos. O que eles pensam são coisas sem valor. Por que eles chamam você de pecador? Você tem que tomar ceia para pedir perdão pelos pecados. Você tem que batizar. Você tem que batizar, senão o pecado vem em você. Ele fala sabedoria e fala que o diabo pode te pegar na esquina. Que sabedoria é essa? Sabedoria humana, vã. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é nosso. Ninguém se gloria nos homens, porque tudo é nosso. Você não pode gloriar nesse sistema que está aí, teológico, fascista, que leva o povo a cada situação, assim, vergonhosa. Eu sei porque eu já estive lá e fiz a mesma coisa. Tanto como pastor, como membro, fiz a mesma bobeira. E depois eu ficava envergonhado dizendo, olha, eu fiz isso? Não fui eu que fiz isso aí, não é possível, não, estou com vergonha de mim. Não, irmão, é pela fé. Não, pela fé não, rapaz, isso é pela burrice. É da carne, não procede nada isso aí de bom. Então, veja bem, são sabedoria humanas, é o que é a teologia querendo governar sobre os homens, mostrando que você tem que buscar Deus, que você tem que se ajoelhar diante de Deus, pagar preço, buscar, pagar preço, amarrar demônio. Eu fiz muitas campanhas com muitos abençoados,
onde eles juntavam pessoas e ficavam dando soco no ar. Derrubei um principado aqui agora. Pisei na cabeça, pisa. Saiu com o pé até doido, tanto pisar, rapaz. Quem batia com mais força era mais poderoso. Você lembra? Opa! E o que gritava mais, rapaz, esse era fenômeno. É o que acontece hoje, clarim. Né? Então, o apóstolo Paulo tinha a vista na igreja como perfeita, por causa do sacrifício de Jesus de Nazaré, ali na cruz do Calvário. Ele via o homem perfeito, Jesus aperfeiçoou, não precisa mais disso. Hebreus 6, 1 e 2, né, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos ser levados para aquilo que é perfeito, não apoiando mais a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, do ensino de batismos, imposição de mãos, isso já ficou para trás, e os teólogos trazem isso numa existência forte no meio da igreja, a igreja se dobra diante da sabedoria humana, não a de Deus. Então, Paulo via eles perfeitos, né? E viu uma outra sabedoria, que é humana, que ele chama de doutrina de demônios. Paulo, o sistema tem medo de Paulo. O diabo tem, eles têm medo de Paulo, porque Paulo, ele, né? Manda ver. Fizeram com que os crentes vejam inimigo em tudo. Você já viu o crente? O inimigo. Ó inimigo, irmão. Ó irmão, o inimigo. Ó irmão, o inimigo. O inimigo, irmão. O inimigo está bravo. O inimigo, irmão. O inimigo. Pô, cara, você tem amigo. Jesus, os anjos são teu amigo. Não, mas eu tenho inimigo. Não, o inimigo já foi destruído. Não, é o inimigo. Rapaz, isso é uma loucura, pessoal. Deixa a mente deles toda desmiolada. O negócio deles é inimigo. Caramba! Nunca vi tanto inimigo desse jeito. Ó o inimigo. Porque o sistema teológico que estuda sobre demonologia, na teologia sistemática, na sua subdivisão, tem na teologia um estudo no seminário que você estuda demônios, chamado demonologia, a escatologia que estuda o futuro baseado em Apocalipse, tudo fora de ordem. Porque não crê no que aconteceu na cruz do Calvário. Porque se ele crê que aconteceu na cruz do Calvário algo glorioso, ele vai tirar a demonologia, ele vai tirar a escatologia, ele vai mudar a bibliologia dele, vai mudar tudo. Porque é uma reforma que foi feita e eles estão ainda na antiga, estão mortos. Então, veja bem, ele chama de doutrina de demônios, Paulo. Fizeram com que os crentes vejam o inimigo em tudo, mudaram a ótica dos filhos de Deus, e Deus está em tudo e em todos. Agora é diferente. Há um só Espírito na terra, o Espírito de Deus, e Ele está aqui. Ele está aqui. Em 1 Timóteo 4, 1 ao 5, olha aí para você ver, vamos lá, Tiago. Ora, olha a terminologia de Paulo, as pessoas não conseguem ver isso, mas é tremendo. O Espírito afirma expressamente, presta atenção, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, então há últimos tempos, alguns apostatarão da fé. O que é apostar? Apostatar. Deixar de ouvir o Evangelho. Quem apostata é aquele que deixa de ouvir o Evangelho. Eu tenho um sentimento pelos amados que estão fazendo costume não congregar e vão para onde? Para o quê? Apostasia. Quem deixa de ouvir o Evangelho apostata e começa a falar sabedoria humana. Deus te abençoe, irmão. Isso é sabedoria humana. Vai com Deus. Olha, isso volta. Se não houver uma dedicação em ouvir, então ele diz, por quê? O Espírito afirma. Olha aqui, ó. E é uma afirmação, não tem como fugir disso, não. Quem deixa de nos ouvir, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
por obedecerem. Então, ao que? Uma obediência. O que é obediência? Submissão à sabedoria humana. Por desobedecerem a espíritos enganadores. Para que isso, pastor? Eu não ouço espírito enganador, não. Eu amarro ele todo dia. Espírito enganador, eu digo, sai em nome de Jesus. Tranca a rua. Exum. Maria Padilha. Olha, eu expulso esse espírito. Meu companheiro, você não expulsa não, você está entrando na sinagoga dele. Você está ouvindo ele pregar lá na frente de gravata, galetó e tudo. É aquele ali que é o espírito enganador, rapaz. Porque espírito quer dizer o quê? Gênero, pessoa, aquele que traz uma doutrina, é o que Paulo está dizendo aqui. Por obedecer espíritos enganadores e a ensinos, ensinos de demônios. É a teologia, demonologia. Eles estão estudando sobre demônios e a cabeça do povo está o quê? Endemoniada. Eu gosto do José Luiz, que ele dizia, olha, esse povo vê demônio até na sopa. Na sopa, na cortina, nas plantas, nos animais, nas flores que Deus criou para nos satisfazer. Eles vê demônio ali, rapaz. Vê demônio em carro. Só não vê lá no púlpito. Só lá que não vê. É espírito enganador. Olha por aqui, para você ver quem é eles, olha. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. O que é falar mentira? Nós não falamos que o pecado Jesus já levou? Há uma mentira terrível. Você é um pecador. Isso é verdade ou mentira? Mentira, dá cabeludo ainda. Porque Jesus já levou os nossos pecados há 2000 anos atrás. Assim é? Então não há pecado mais. Se eu falo que você é pecador, eu estou dizendo que Jesus falhou. Isso é ensino demoníaco, mentira, doutrina demoníaca, não tem sentido, espíritos enganadores, ensino de demônios, e são hipócritas, pela hipocrisia que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência, e proíbem o quê? Casamento. Quem proíbe casamento aí? A grande rameira, a Igreja Católica. Ela engana. A Igreja Católica, ela proíbe casamento entre eles. E tem uma aí agora chamada Universal, que proíbe os casais terem o quê? Filhos. Obrigando os seus obreiros a fazerem o quê? Uma vasectomia. Não pode prosperar, não pode criar filho. Porque tudo o intuito é o quê? Ganancioso para não haver despesa. Então, no mesmo espírito, você vê, mesmo espírito. Então, que proíbe em casamento exige abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom. Diga, é bom? Então vamos lambuzar. Abundância. Com decência e ordem. E recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Assim é, pessoal? Vamos ver aqui, só para vocês verem o que é o ensino de demônio. João 8,44. Olha para você ver que algo tremendo, que Paulo fala espíritos enganadores de demônio nos púlpitos. Jesus diz, olha, para os religiosos, tudo é religioso. Jesus aqui falava com os fariseus, porque Jesus defendia uma situação aqui, e Jesus disse para ele, olha, vós sois do diabo. Falou para quem? Os fariseus. Ele não está falando diabo, diabo. Ele está falando diabo, gente. Diabo, carne. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou nele a verdade. Olha aí. Ser humano, carne, para receber verdade tem que ter carne. Porque nele não há verdade. Pecador, não somos. Não há espírito de verdade, nós somos santos, não somos pecadores. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da... E olha que aqui Jesus estava falando com os entendidos na lei judaica, cara. Era forte isso aqui, Isso é forte, fortíssimo. Ele não estava falando com gente que não conhecia Deus, não. Ele estava falando com gente que conhecia Deus. E nós falamos com quem conhece Deus, porque Paulo fala com os religiosos daquela época, que estavam o quê? Roubando do povo de Deus o direito de conhecer a verdade, meu irmão. E Paulo batia forte, porque é mentiroso e pai da mentira. E ele usa o quê, o religioso? A Bíblia. Ele usa a Bíblia. Ele não vai usar outra coisa, ele usa a Bíblia. Dentro da teologia, a busca da existência de Deus. E nós vamos ver aqui, lá em Mateus 4, 1 ao 11, ele diz o seguinte, olha para você ver. Quem tentou Jesus, com que tentou Jesus? Quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Por ser tentado pelo quê? O diabo. Quem tentou Jesus? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Uma necessidade veio em Jesus e o diabo foi tentá-lo. Então o tentador, aproximando-lhe, disse... Engraçado, ele aproximou de Jesus, parece que ele tinha carne, né? Jesus de Nazaré, é carne andando na terra. Então teve uma figura de um homem ali. Que coisa ali, né? Nós vimos eles por aí hoje nos púlpitos. Então o tentador aproximando-lhe disse: se és filho de Deus, toma essas 5 garrafas de pinga aqui. Ele falou isso para Jesus? Come esse veneno aqui? Não. O que ele disse? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, porque ele sabia que Deus tinha poder para isso. Aí Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-no sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Então ele usava o quê? A Bíblia. Só que nos tempos errados. E a mentira boa é quando você usa a Bíblia. Porque essa mentira aí fora, aí, que Deus não está nem aí para ela e nem um anjo, né? Essa não vale nada, mas quando você usa a Bíblia, cara, ele está usando a Bíblia, rapaz, meu pastor usa a Bíblia, eu sei que ele usa. Anda com ela até debaixo do braço, desodorante dos crentes, né? Desodorante dos crentes. E pega a Bíblia e diz: essa Bíblia é a palavra de Deus. Eita, eu também creio, mas se eu não conhecer os tempos dela, você vai matar o povo, é letra, e a letra mata. José Luiz dizia que uma Bíblia sem uma revelação de um homem de Deus é um 38 na sua cabeça. Na hora que você abre, ela pá! E aí você começa a pensar só besteira. Foge, né, a direção. Então veja bem, Jesus defendeu-se usando a palavra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de Deus. Ele disse: tudo isso te darei, Jesus, se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que
vieram anjos e o serviram. Não aconteceu isso conosco? Você deixou o diabo e veio ser servido pelos anjos aqui. Deixamos as sinagogas do demônio, que estão ensinando mentira para o povo, usando a Bíblia, sem dividir a Bíblia corretamente. Nós sabemos dividir a Bíblia corretamente, nós sabemos o que é lei e o que é graça, o que são os tempos, o que são livros históricos, o que é a circuncisão, o que é a lei de Moisés, o que é antes da lei de Moisés. Então nós temos uma divisão correta, aonde te levanta e coloca você em glória, assim é?